Espero que vocês estejam bem. Este é mais um conteúdo do 8º ano. O conteúdo de hoje, ele vai nos levar até o século XIX. Continuando, aliás, no século XIX, só que agora nós saímos dos aspectos da história do Brasil e chegamos no chamado da história geral. E nesse momento, é bom que você preste muito atenção, fique muito atento e atenta a todos, ao discorrer desse relato que irei fazer a partir de agora. Como assim, professor? Vocês estão lembrados, vamos voltar, não é? Porque eu digo sempre, para entender história, às vezes nós temos que retroceder, temos que voltar para entender o conteúdo que vai vir a seguir. Esse caso, ele é emblemático, ele é real, ele acontece de forma gigantesca. Pois bem, vamos entender como estava o mundo nesses primeiros anos do século XIX, principalmente pós o período napoleônico na Europa. Esse período napoleônico foi um período muito importante que fez com que o mapa europeu fosse desarrumado. Por quê? Porque as tropas de Napoleão invadiram um percentual muito interessante, muito grande da Europa Ocidental. E, com a queda de Napoleão, tivemos agora um momento de arrumação e, ao mesmo tempo, de chegada, de aparecimento de doutrinas, de pensamentos, visando modificar a sociedade, modificar os governos, modificar os países, modificar nos aspectos políticos, econômicos e sociais, com movimentos revoltosos de mudança e, ao mesmo tempo, um sentimento de nacionalismo surge dentro da sociedade europeia. Esse nacionalismo significa o quê, professor? Muito bem. Significa, desculpe, que os sentimentos em relação à pátria, à bandeira, ao território, à língua, ficará muito enraizado, vai se tornar uma prioridade esse sentimento nacionalista. E, ao mesmo tempo desse sentimento nacionalista, surgem correntes ideológicas tentando modificar a sociedade. Porque, perceba bem, após o período napoleônico, é preciso de um tempo, estou falando em relação à Europa, é preciso de um tempo para que as coisas pudessem se organizar. Não vai ser no estralar dos dedos, não. Vai ser paulatinamente, aos poucos. Essas correntes vão surgindo após o Império Napoleônico, após o Congresso de Viena também. Não é? Revoltas que vão acontecer. Por quê? Porque o sentimento nacionalista começa a surgir, começa a crescer, que vai desencadear, que vai ter como consequência a formação, a unificação, lá nas últimas décadas desse mesmo século XIX, a formação da Itália, aliás, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha. Então, vai haver determinados interesses para que a unificação desses países possam acontecer. E, ao mesmo tempo, correntes ideológicas, doutrinárias. Como assim doutrinárias, professor? Que vão determinar tipos de pensamento, vão surgir defendendo soluções para o caos, para a crise que estava instalada após o Império Napoleônico, após o Congresso de Viena.
É bom deixar isso bem claro na sua mente. Então, o que aconteceu lá, pós-Império Napoleônico, pós-Congresso de Viena, está interligado aqui. Muito ligado. Muitíssimo interligado. E com isso, nós vamos perceber como a burguesia vai se organizar, como o empresariado vai se organizar, e o surgimento de uma corrente política, ideológica muito forte, através do alemão Karl Marx, que vai ser um defensor da teoria do socialismo, defensor do socialismo como uma solução para as desigualdades sociais, um socialismo científico, em que ele aborda as soluções, aponta os defeitos e as crises do capitalismo e aponta o socialismo científico como uma saída. Ele vai escrever um manifesto comunista, ele quem? Karl Marx, junto com Friedrich Engels, e vai dizer como deve a sociedade socialista se comportar de cunho social, buscando, sobretudo, a igualdade social entre as classes. Então, a partir de agora, você deve mergulhar junto comigo nesse período do século XIX, pós-Império Napoleônico, pós-Congresso de Viena. Não é isso? O Congresso de Viena foi o quê, professor? Eu não estou lembrado, não. Me ajude aí, por favor, me ajude. Congresso de Viena, aquele congresso onde os países que conseguem, né, se restabelecer pós-Império Napoleônico definem como é que vai ser o mapa, as questões políticas, quem vai tomar o trono na França, se a França vai pagar indenização. É isso que vai acontecer. Então, preste bem atenção, fique focado, você vai entender. Né? Vai entender. Então, vamos começar? Muito bem. Isso mesmo. Página 280. Página 280. Presta bem atenção aí. As revoltas liberais, buscando liberdade, o nacionalismo e o socialismo. O nosso livro, na página 280, tem uma figura aqui, não é? Mostrando, exemplificando, dizendo assim a legenda: a maioria dos conflitos e das revoluções ocorridas entre os conflitos, voltando, a maioria dos conflitos e das revoluções ocorridos entre os séculos 18 e 19 atenderam aos interesses da burguesia, mesmo que as classes mais pobres tenham participado das lutas. Então, vamos observar o povo indo para as ruas, lutando por melhores condições de vida, cobrando dos seus governantes, se organizando, o povo indo para a rua, pegando em armas, inclusive. Quando a gente for estudar lá a Primavera dos Povos, em 1848, a Comuna de Paris, e assim sucessivamente. Vamos entender todo esse conteúdo, esse desenvolvimento, de que forma isso vai acontecer. Perfeito? Vamos lá? O que é que temos, então? 280, as revoltas liberais, o nacionalismo e o socialismo. Esse ismo aí que apareceu, nacionalismo, socialismo, dá a ideia de uma teoria, de a defesa de uma ideia, de uma tese. Vamos lá. Abre aspas. Uma parte da burguesia deseja remediar às anomalias sociais, a fim de garantir a manutenção da sociedade burguesa. Pertencem a essa fração economistas, filântropos, ao lado,
nós temos aí o significado de filântropos. São pessoas que realizam trabalhos por amor e caridade, com a finalidade de ajudar o próximo, sem querer nada de retorno. A filantropia. Filantropos humanitários, agentes melhoradores da situação das classes trabalhadoras, organizações de obra beneficentes, protetores de animais. Os burgueses socialistas almejam as condições de vida da sociedade moderna sem as lutas e os perigos necessariamente decorrentes. Almejam, ou seja, desejam a sociedade atual, eliminando, porém, os elementos da revolução e da dissolução. Almejam, desejam, significa desejam a burguesia sem proletariado. Uma segunda forma, menos sistemática e mais prática desse socialismo, procurou inspirar a classe operária desde por todo o movimento revolucionário, demonstrando-lhe que aquilo que lhe pode ser útil não é esta ou aquela mudança política, mas somente uma mudança das condições materiais de vida, das condições econômicas. Mas, por mudança das condições materiais de vida, esse socialismo não entende, de forma alguma, a supressão das relações burguesas de produção. Os comunistas lutam para atingir os interesses e objetivos imediatos da classe operária. Então, está dizendo aqui que os trabalhadores devem lutar pelos seus objetivos, que a classe operária deve lutar. Marx vai dizer que existe a luta de classes entre aquele menos favorecido e aquele mais favorecido. Deu para entender? Voltando aí, já estou na página 281. Os comunistas lutam para atingir os interesses e objetivos imediatos da classe operária, mas, ao mesmo tempo, representam no seio do movimento atual o futuro do movimento. Enfim, os comunistas trabalham em toda parte pela união e o entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Os comunistas recusam-se a dissimular, ou seja, a enganar suas concepções, a enganar suas ideias. Segundo Marx, os comunistas não querem fazer isso. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos pela derrubada violenta de toda a ordem social passada. Manifesto do Partido Comunista, Friedrich Engels e Karl Marx. Vamos observar agora esse gráfico que está na página 281. Qual é a interpretação, aliás, antes do gráfico, desse texto? Que os trabalhadores estão lutando por melhores condições de vida, lutando pela ordem social desejosa deles seja instalada, seja colocada. Não é? Então, temos assim, 281. O gráfico, vamos ver esse gráfico aqui, evolução do crescimento da população mundial. O gráfico mostra que em 1812 a população mundial atingiu 1 bilhão de habitantes. Demorou 125 anos para que ela saltasse para 2 bilhões. Após 34 anos, em 61, já chegava a 3 bilhões. Em 1974, 13 anos depois, chegou a 4 bilhões. Mais 13 anos, em 87, chegou a 5 bilhões. Em 99, após 12 anos, chegou a 6 bilhões. E em 2011, ela atingiu 7 bilhões. E aqui, qual é a
a interpretação que vai se ter? Que esse aumento populacional não vai ser justo se esse aumento populacional vai trazer uma deficiência, vai trazer desigualdade. Não adianta a população crescer sem dar estrutura, sem dar condições de sobrevivência para essa população. Então, grande parte do mundo vai ter uma situação de ser explorada. As pessoas da Europa, uma parte da Europa, mais da América, na Ásia e na África serão enormemente explorados, trabalhadores explorados pelo grande capital, pela grande burguesia. E é essa situação de exploração que Marx vai se aprofundar na sua crítica. Está dando para entender, minha gente? Não é? Então, que vocês possam refletir sobre essa questão. O capitalismo, o lucro que ele gera e, por outro lado, as desigualdades, as consequências desiguais que esse capitalismo deixa. Pois bem, 282, nós temos as correntes políticas do século XIX. Vamos observar, a partir de agora, de forma mais profunda, quais são as consequências do fim do Império Napoleônico e pós-Congresso de Viena. Pois bem, o fim do Império Napoleônico deu um novo impulso às monarquias absolutas e ao despotismo esclarecido. Você esqueceu do que significa despotismo esclarecido? É quando um governante é déspota, mas ele tem algumas ações com características iluministas. Deu para entender? É um déspota esclarecido, clareando a mente dele em alguns momentos. Vamos lá. As ideias revolucionárias que haviam sido bastante utilizadas a partir da Revolução Francesa passaram a ser atacadas de todas as formas possíveis. Tentava-se evitar que essa influência desse origem a outros movimentos revolucionários pelo mundo, como acontecido na América Espanhola no início do século XIX. Nesse contexto, o Congresso de Viena, olha aí, vamos voltar aí, 282. Tentava-se evitar que essa influência da Revolução Francesa, está querendo dizer, não é? Desse origem a outros movimentos revolucionários pelo mundo. O medo de que a Revolução Francesa poderia virar exemplo, que outros países desejassem fazer a mesma situação histórica, dar início a uma revolução em alguns países do mundo. Poderia acontecer isso. O medo, esse receio aí, ele tem lógica, né? É normal acontecer isso. O medo que outros países também desejassem fazer essa revolução, como foi feito na França, uma mudança geral. A revolução não reforma, né? Fazer uma mudança em todas as estruturas. Pois bem, nesse contexto, o Congresso de Viena, que eu mencionei, formado por vários países europeus, como Inglaterra, Rússia, Prússia, que ainda é Prússia, a partir das últimas décadas do século XIX, sai de Prússia para Alemanha, presta atenção aí no serviço, e Áustria. Estabeleceu leis que visavam impedir que as ideias republicanas ganhassem força. Impedir. Aí você lembra que essas ideias republicanas chegará ao Brasil. Chegará sim. Nós vamos estudar isso. Acredito que quando vocês estiverem no 9º ano.
estabeleceu leis que visavam impedir que as ideias republicanas ganhassem força, bem como restaurar os limites geográficos do período anterior à Revolução Francesa. E quem deveria aplicar essas regras era a Santa Aliança. 282. Ficava claro que a preocupação da Santa Aliança estava diretamente ligada às ideias republicanas, querendo impedir, e aos burgueses, e não ao centralismo construído por Napoleão Bonaparte. Entretanto, mesmo com todas as ações tomadas pela Santa Aliança, o ideal de liberdade política e liberalismo ganhava força. Isso gerou o surgimento de vários movimentos, concepções políticas. Isso vão surgir a partir daí, vários movimentos e concepções políticas que defendiam as ideias de liberdade política, mas com controle dos direitos políticos de cada cidadão. 283 eu estou. Controle dos direitos políticos de cada cidadão, tanto que é o chamado sufrágio universal. O que é sufrágio universal? É que todos podem ter direito a voto no universo eleitoral, todos são iguais, todos têm direito a voto. O direito ao voto não era concedido a todas as classes. Isso demonstrava que a burguesia lutava para exercer controle político sobre a sociedade. No espaço de disputa política entre burgueses e a Santa Aliança, surgiram várias correntes políticas, com destaque para 3. Vamos ver as correntes políticas que vão surgir nesse período do século XIX. O liberalismo, o socialismo e o nacionalismo influenciaram, a partir do século XIX, as principais transformações políticas e econômicas no mundo. Agora, eu convido vocês para fazermos uma atividade que está na página 200 e, muito bem, de 88. O que diz aí? A participação dos trabalhadores... A pergunta diz assim, praticando conhecimento. A participação dos trabalhadores no movimento de 1848 foi estimulada por pensadores como Marx e Engels. Uma obra filosófica especificamente foi decisiva, o Manifesto Comunista. Qual a sua importância? Gigantesca, enorme, sem palavras. Sem palavras. O Manifesto Comunista é uma rota a ser seguida para quem gosta, quem é adepto do socialismo. É uma linha de pensamento, é um livro obrigatório para quem gosta do socialismo. Diz assim a resposta. O Manifesto Comunista trouxe uma nova forma de pensar a sociedade e as relações trabalhistas. Ponto. Trabalhou ideias como a luta proletária. E aí surge um termo que você pode se perguntar, professor, o que significa proletária? Vem de trabalhadores. Significa trabalhadores. Superando os governos burgueses e o estabelecimento de um governo em que o trabalhador estivesse no poder. Então, o grande desejo de Marx era que os trabalhadores estivessem no poder. Eles estivessem comandando. Eles estivessem organizando. Não é? Como é que seria isso, professor? Através de cooperativas. Brevemente eu vou aprofundar sobre isso. Tá certo assim? 2. Segunda questão.
As ideias republicanas de liberdade política e econômica ameaçavam os ideais da Santa Aliança? As ideias republicanas de liberdade política e econômica ameaçavam os ideais da Santa Aliança? Faça uma reflexão e comente essa afirmação. Qual é a resposta? Vamos lá. Um dos objetivos do pacto estabelecido entre Rússia, Prússia e Áustria foi impedir que ideias revolucionárias e republicanas ganhassem força na Europa. Ponto. Assim, estabeleceu leis que visavam impedir esse processo e restaurar os limites geográficos do período anterior à Revolução Francesa. Ponto. Mesmo com esse processo, vários movimentos e concepções políticas que defendiam ideais de liberdade política surgiram na Europa. Ponto. Vamos agora voltar para a página 283. Vamos lá. 283. E conhecer um pouco mais sobre o liberalismo. Oriundos dos ideais jacobinos da Revolução Francesa, ou seja, mais à esquerda, os liberais defendiam uma concepção de que os direitos políticos e econômicos têm de ser conquistados. Além disso, entendiam que a economia não poderia sofrer intervenção do Estado e que a propriedade privada tem de ser garantida e respeitada. Para os liberais, apenas pessoas das classes ricas, principalmente burguesas, poderiam ser consideradas cidadãs e, portanto, tinham direito políticos como votar e serem votadas. Socialismo. Essa corrente política discordava de quase tudo dos liberais em relação à política e à economia. Defendiam a ideia de que todos eram cidadãos, independente da religião, da situação econômica e da etnia. Etnia tem a ver com a raça, já falei sobre isso. Isso correspondia ao direito de votar e ser votado no campo econômico. Defendiam que melhores condições de trabalho e salários justos fossem pagos aos profissionais e ao operariado. Nacionalismo. Os nacionalistas se apresentavam de forma bastante diferente dos liberais e democratas. Defendiam a unificação das nações de acordo com seus costumes e idiomas, o que contrariava até mesmo as ideias dos monarquistas de manter seu território de acordo com as limitações determinadas antes da Revolução Francesa. Então, eles entendiam que uma nação, para se consolidar, teria que ter muita semelhança, teria que ser unida a partir das suas semelhanças sociais e políticas. Bem, pessoal, nós vivenciamos aqui, agora, essas últimas transformações com liberalismo, socialismo e nacionalismo como sendo fundamentais essas transformações em pleno século XIX. Fique atento a essa questão, a essa situação de mudança que vai ocorrer, essas ideias, essa concepção, essas correntes ideológicas
socialistas e liberais, que são fundamentais para que a gente possa entender lá na frente os próximos conteúdos. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mande as suas perguntas para tirar dúvida pelo aplicativo. Tá bom assim? Tchau para vocês e até a próxima. Tchau.